Fala, minha gente! Sejam bem-vindos ao Ao Cubo Podcast, um programa do Colégio Ao Cubo, futuramente Cubo Global School, já está sendo. Você encontra com a gente andando ali pela Barra da Tijuca, Recreio, Tijuca e Botafogo. Somos, portanto, o Colégio do Rio de Janeiro. Eu sou Daniel Bravo, sou coordenador de redação desse colégio. Estou acompanhado de dois queridos para que a gente entregue para você um conteúdo sobre o livro O Conto da Aia, que vai ser o livro que vai embasar a prova de redação do exame discursivo da UERJ, que vai acontecer no dia 1º de dezembro. Então, comigo na mesa desse podcast, que está sendo gravado, inclusive vale a pena dizer, nos estúdios do Seu Pod, Barra da Tijuca, Cita América, vale a pena conhecer. Fica a dica, hein? Eu tô aqui com ele, meu amigo Paulo Rogério de Andrade, diretor de Cultura e Relacionamento do Colégio Ao Cubo, futuro Cubo Global School. Paulo, que é um grande interessado pelo comportamento humano, trabalha com sociologia, filosofia e agora está enveredando pela psicologia, Paulo. É isso mesmo? É isso. Que prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Acho que é uma obra importante, é um tema relevante e o contexto histórico vai fazer diferença. A postura filosófica, a fundamentação filosófica vai ser importante para entender esse livro, que é complexo e é relevante. Maravilha. E eu estou também com a minha querida amiga, professora Raquel Cardoso. Professora Raquel Cardoso, que além de professora, é orientadora acadêmica, então, assim, muito conhecida, querida, procurada pelos nossos alunos. Raquel é a nossa autoridade hoje aqui para falar sobre o Conto da Aia. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, seu Daniel Bravo. É um prazer estar aqui novamente. Eu amo participar do podcast. Eu adoro o livro, sou uma defensora do livro. O livro é muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre esse livro que tem assuntos muito importantes. Maravilha. E a gente começa pelo fim. Exatamente. Não é isso? Posso começar, então? Por favor. Oi, gente, tudo bem? O negócio é o seguinte, se você tá aí, né, a gente tá gravando, né, falta pouco tempo pra prova. Se você ainda não terminou de ler, eu quero que você, por favor, não negligencie o final do livro. Vamos lá, vamos falar de estrutura. Olha só. O livro, de forma geral, né, a história vai até a página 347, tá? Logo depois tem uma parte chamada Notas Históricas. E é muito relevante que você leia as notas históricas. Por quê? Vamos lá. Quando a gente chega no final do livro e lê as notas históricas, a gente descobre que o Conto da Aia é um relato, tá? Então, é uma aia que ela está contando ali como foi os dias dela ao longo da República de Gileade. E aí, essas notas históricas vão demonstrar pra gente o seguinte, que esse relato ele está sendo estudado mais de 100 anos depois do acontecimento. E isso é muito relevante porque é uma estrutura de um relato pessoal que vira um documento histórico. Então, essa importância de a gente analisar os acontecimentos do passado pelo viés de quem vivenciou aquela época, tá? E para isso, eu vou ler muita coisa hoje, tá, gente? Já peço perdão. Eu separei um primeiro parágrafo pra gente ler, pra vocês entenderem. E aqui, só para contextualizar, eles estão estudando, então, o relato da Aia. E aqui agora, é no finalzinho do livro mesmo, de fato. Eles dizem o seguinte. Podemos fazer Eurídice surgir do mundo dos mortos, mas não podemos obrigá-la a responder. E quando nos viramos para olhar para ela, nós a entrevemos de relance por apenas um momento, antes que escape do nosso alcance e nos abandone. Como todos os historiadores sabem, o passado é uma enorme escuridão e repleto de ecos. Vozes podem nos alcançar a partir de lá, mas o que dizem é imbuído da obscuridade da matriz da qual elas vêm. E por mais que tentemos, nem sempre podemos decifrá-las precisamente à luz mais clara do nosso próprio tempo. Então, olha só, de novo, essa relevância da gente analisar o Conto da Aia, né, dentro do contexto ficcional, como um relato histórico. Então, pessoas estão estudando essas vivências que ela teve para tentar entender esse sistema opressor que era a República de Gileade. Perfeito. Pegando esse gancho que você falou sobre o livro também ser enxergado como um relato histórico, tem um debate interessante, né, sobre a questão do Conto da Aia, que não é um livro novo, né? O Conto da Aia remonta ali do final da década de 80, mais ou menos. Então é um livro que ele já fez bastante sucesso em outro momento. Sim. Retoma agora, a série ajuda muito, né, a trazê-lo de novo à tona.
e a UERJ retoma o livro. Então, a gente está falando de um texto que já foi muito analisado, debatido e prestigiado. E uma das conversas é se a gente deve ler o Contar entendendo ele como uma distopia ou como uma espécie de ficção especulativa ou um retrato ficcional da realidade, essa conversa. Só que para a gente chegar nesse lugar, que eu acho que é um dos pontos do debate, Paulo, tenta construir para a gente que mundo era esse da autora. E aí eu queria só te dar um gancho. Tem uma entrevista dela que foi publicada pela BBC Brasil, em que ela vai dizer a seguinte frase: tenho idade suficiente para lembrar de Adolf Hitler, idade suficiente para lembrar de Benito Mussolini, de Francisco Franco, de Antônio de Oliveira Salazar e todas aquelas pessoas. Eu estava viva quando eles estavam vivos. Então eu acho que dá também para a gente, a partir dessa conversa distopia ou relato ficcional, tentar entender que existia um mundo por trás da Margaret Atwood, né? Que mundo era esse? É isso. Essa introdução que você faz coloca ela como uma testemunha da segunda metade do século XX, né? Da metade do século XX, que pega os horrores do nazifascismo, dos regimes totalitários, até daqueles que permanecem, como Salazar, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, o franquismo na Espanha e assim vai. Ela testemunhou tudo isso. Ela é uma autora, né, que é canadense, ela vive isso, ela testemunha isso. Isso está presente na obra. Então, se a gente lembrar que ela começou a escrever no início da década de 80, não tem como voltar, não tem como deixar de abordar a Revolução Fundamentalista no Irã, que coloca o Ayatollah Khomeini no poder, que transforma o Irã numa república teocrática, nos moldes do que acontece na República de Gilead. Então, a gente vai vendo tudo isso. Então, se a gente está falando de regimes nazifascistas, de experiências totalitárias, tanto à esquerda quanto à direita, porque é isso, ela testemunhou Hitler, Mussolini, mas também testemunhou Coreia do Norte, também testemunhou Cuba, também testemunhou experiências soviéticas, ou seja, regimes totalitários à esquerda, e ela também pegou o final da Guerra Fria, que é quando esse mundo da publicação acontece. Então, no final da Guerra Fria, ou até a Guerra Fria, você tem um inimigo pronto ali, comum, que é o outro, que é o socialismo se você for do bloco capitalista, ou o capitalismo se você for do socialismo. No momento em que a Guerra Fria começa a se desmantelar, lembrando que o Muro de Berlim, por exemplo, cai em 89, quem é o inimigo agora? Sim. Quem são... aonde está o medo? Uhum. E aí a gente cai em uma série de outras questões que o livro aborda, que o livro explora, e que a obra como um todo, né? Porque não só o livro ou a série, como você mencionou, mas já foi peça de teatro, já foi dança, já foi, né, musical, já foi explorado de diversas maneiras. Porque quando a Raquel começa lendo e falando do relato histórico, a minha primeira faculdade foi História, e eu lembro que eu comecei a faculdade de História com a expectativa de tentar entender o mundo. Por que o mundo é assim? E em algum momento, não me decepcionei, é uma palavra muito forte, mas busquei na filosofia alguma coisa diferente, porque eu vi que o historiador se preocupava com a análise do relato histórico, que aí fala de fita cassete, fala de uma série de experiências típicas da década de 80, e a filosofia vai se perguntar não como contaram, mas o porquê aconteceu. E aí, só para puxar um outro gancho, eu li para vocês no começo, são os historiadores falando, né? E aqui já tem parte do relato da Aya, que é muito essa ideia que o Paulo está falando. Gostaria de acreditar que isso é uma história que estou contando. Preciso acreditar nisso. Tenho que acreditar nisso. Isso é uma coisa que a gente vai voltar já já. Aquelas que conseguem acreditar que essas histórias são apenas histórias têm chances melhores. Se for uma história que estou contando, então tenho controle sobre o final. Então haverá um final para a história e a vida real virá depois dele. Poderei recomeçar onde interrompi. E aí, só para fazer um gancho, né, nessa ideia da opressão também, tem só mais um trechinho que ela diz assim: conto em vez de escrever. No final, né, a gente vai saber que são gravações, né, feitas em fitas cassete, como o Paulo falou. Conto em vez de escrever, porque não tenho nada com quem escrever.
e, de todo modo, escrever é proibido. Então, que é uma coisa também bem comum de regimes totalitários, essa repressão, essa opressão da comunicação de forma geral, né? Mas eu queria, e aí, perdão, Daniel, vou me intrometer, vamos entrar já, tipo, para falar um pouco da estrutura. E aí, Paulo, queria que você explicasse um pouco por que é a República de Gileade. Pois é, ao longo do livro inteiro tem uma série de referências ao contexto bíblico, e aí a Bíblia no Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias fala do bálsamo de Gileade, da cura que Deus daria ao seu povo escolhido, ao povo de Israel, que nega isso. Então, quando a gente fala da República de Gileade, a gente está falando de uma experiência teocrática totalitária que acontece nos Estados Unidos, porque que ela relata e que ela conta e que ela desenha como seria, porque, na verdade, a presença bíblica, a presença teológica ou de símbolos teológicos na história da América, principalmente da América do Norte, é muito forte, sempre foi. Os colonos, os primeiros ingleses a ocuparem o território norte-americano, aí a partir do século XVII, eles vão recorrer aos Estados Unidos como a terra da liberdade. Não à toa, o maior símbolo dos Estados Unidos é a Estátua da Liberdade, ou a águia representando tudo isso. E eles fazem um comparativo a todo instante de como essa nova terra de oportunidades e de liberdades remonta à Nova Jerusalém. De novo, uma linguagem bíblica, uma linguagem teológica, só que agora do Novo Testamento, falando lá de Apocalipse e tal. Então, até pela capa que você vê as vestimentas das aias remetem a uma vestimenta puritana. Sim. E aí eu não sei se a galera lembra, o puritanismo é uma vertente do calvinismo, que é uma vertente protestante, que surge a partir do século XVI e vai, pelo seu radicalismo, ser perseguido na Inglaterra, e os caras vão buscar asilo ou vão buscar refúgio na Terra da Liberdade, na Terra da Oportunidade, na América do Norte. Tanto nos Estados Unidos como no Canadá, né? Que em algum momento também tem colonização inglesa e assim vai. Então, o puritanismo é algo que, para o senso comum, remete a uma ideia de pureza, de moralismo, e a gente fala, né, de pessoas puritanas ou não, mas historicamente remete a uma vertente do protestantismo que os alunos já conhecem, não só por conhecer, eventualmente, a ocupação da América do Norte, mas pela Revolução Puritana, que acontece na Inglaterra, onde existe uma busca pela simplicidade da vestimenta. Quem gosta do tema lembra que homens, até o século XVII, até depois disso, usavam cabelos longos. Em algum momento, os puritanos, para remeter essa ideia de pureza, essa ideia de simplicidade, vão raspar o cabelo. Sim. E aí, não sei se vocês lembram, aquela coisa das cabeças redondas, que são os homens que rasparam a cabeça, porque até o século XVII, na Inglaterra, o cabelo é sinônimo de autoridade, de nobreza, de poder. E não só, e aí já fazendo uma analogia ao livro, não à toa, a gente tem uma organização das vestimentas muito interessante no livro, né? Por cores, o corpo coberto e tudo mais. O cabelo é uma coisa importante aqui também, porque, por exemplo, as aias, elas não mostram o cabelo, os cabelos, né, são cobertos por aquele chapéu. Então, e aí, por exemplo, tem a cor específica, né? A vestimenta delas é vermelha, a vestimenta das Martas é verde, das esposas e dos comandantes é azul. Então, tem essa divisão muito clara de papel que você ocupa na sociedade de acordo com a roupa que você veste. As esposas que tem uma cor cinza, isso, que né? tem uma cor cinza. Então, assim, as cores, elas ajudam bastante a gente identificar essa divisão, né? Enfim, social dentro do livro. Social, cultural, religiosa, política, porque numa mentalidade teocrática, ditatorial, totalitária, todo mundo tem o seu papel pré-definido, a sua função pré-definida. E sempre, claro, vão combater a vaidade ou tudo que eles legitimam como se fosse... A gente apaga as singularidades para fazer valer a hegemonia. Exato. E é muito interessante do apagamento de singularidade, por exemplo, que as pessoas deixam de ser indivíduos. Acho que a gente conhece muito mais aqui os personagens pela função.
Exato. Então, é a Rita que cozinha, é a Cora que é uma espécie de empregada doméstica, é a Aya que é a Aya, é a esposa que é só a esposa, que, por exemplo, antes do sistema era uma apresentadora e fazia outras coisas, hoje em dia é apenas uma esposa. Então, tem essas E é interessante isso que o divisões. nome das aias é um nome relacionado aos seus donos, né? Sim. A própria... E as mulheres têm que receber uma espécie de ocupação, né? A própria Aham. esposa, né, que recebe a oferta na casa dela, o livro fala sobre como existe um processo de tentar ocupá-la, porque Sim. ela não tem mais uma Não tem expressão mais a pessoal, função que ela subjetiva, tinha, né? exatamente. Ela cuida do jardim dela agora, assim, Isso. né? Não tem muito o que fazer. Só pra gente retomar a ideia de estrutura de religião, eu acho interessante ler a epígrafe. Porque eu acho que uma das epígrafes, ela leva a gente para entender o sistema e a organização mesmo do objetivo dessa república, tá? E é um trecho de Gênesis, que diz o seguinte: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe disse: eis aqui minha serva Bilha, entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Esse trecho de Gênesis vai desenhar muito o processo que acontece dentro do livro, né? As aias têm uma única função: gerar crianças, tá? E aí, obviamente que né? Enfim, esse processo acontece por meio da cerimônia, e tem toda uma discussão, né? Porque, enfim, as cerimônias são estupros que acontecem mensalmente com as aias, mas tem essa ideia de que todo o sistema de organização da sociedade volta para um objetivo maior, né? Para um objetivo de alcançar e tentar impedir o fim da raça humana, né? O fim da existência humana na Terra. Então, e aí você entrou numa questão que a gente tem que pontuar, que é o seguinte: o livro vai falar disso, né? Desse papel da Aya, desse papel dessas mulheres, como uma espécie de um sacrifício. Sim. Existe, inclusive, uma gratidão em algum momento de que outras mulheres mencionam, né? Assim, nossa, mas olha o que elas estão fazendo pela gente. E aí é uma grande subversão, né? Do que é o significado daquilo que está acontecendo com elas. Esse sacrifício que em algum momento ganha um propósito. O sofrimento que ganha um propósito. Como é que funciona isso? Raquel e o Paulo também pode trazer um pouco isso, que eu acho que tem um lugar nessa dinâmica histórica das tiranias, né? Em algum momento, aquele sofrimento vale alguma coisa. Sim. Tem algum sentido. Existe um porquê da gente estar atravessando por esse sofrimento e de pessoas serem sacrificadas por isso. Explica um pouco melhor isso, Raquel, no contexto do livro, assim. O que mais que a gente pode pensar sobre essa ideia do sacrifício, desse entendimento do sofrimento quanto propósito? Tem algumas coisas que são relevantes da gente pensar. A primeira coisa que você cita, que é interessante a gente falar, é uma espécie, assim, as aias, elas passam por um certo treinamento antes de irem para casa. Elas vão para o Centro Vermelho. E no Centro Vermelho, elas têm professoras, assim, né? Enfim, as tias, que são as tias. E a tia Lídia foi a professora da nossa aia aqui. E tem essa ideia que é introjetada nas aias de que elas devem agradecer, porque elas são privilegiadas, porque dentro de um contexto que muitas mulheres não podem mais gerar filhos, elas ainda podem, tá? E outra coisa aqui, parêntese, dentro da história do livro, não há nenhum problema de infertilidade relacionado aos homens. É sempre as mulheres. Então a taxa de natalidade caiu porque tem mulher que não pode mais ter filho. Nunca é um problema dos homens. Mas voltando à questão do sacrifício. Então, para muitas mulheres, não vira mais um sacrifício. Viram, tipo, nossa, ainda bem que eu tenho a capacidade e o poder de gerar essa criança para permanecer. Então, tem essa ideia que acontece muito em várias... Por isso que aquele debate de distopia e ficção é muito forte, porque esse discurso ainda é muito vendido, né? Então, atravessar... E é uma coisa que eu estava falando com os alunos essa semana. Essa ideia que a gente fala com eles mesmos, assim... Poxa, um ano difícil de vestibular, que eles estão atravessando, mas que vai compensar. Porque vai vir a vaga na faculdade. Porque não sei o quê. Então, tem essa ideia muito forte de
atravessar o sacrifício para alcançar alguma coisa. Antes do Paulo pegar encaixar isso no contexto histórico das tiranias, eu acho que é legal a gente abrir um parênteses aqui, até para situar o seguinte: o aluno ele tem que lembrar que o livro ele tem um contexto. Sim. Então, a ideia de sacrifício tem um lugar na narrativa do livro. Sim. Mas quando ele está construindo o argumento da redação da UERJ, ele não precisa necessariamente se prender apenas a esse contexto. Não precisa. Então, por exemplo, né, nessa semana está acontecendo um grande debate sobre a escala 6x1. Sim. Né? Então, o trabalho é o debate desse momento. Um sacrifício que é muito semelhante, em certa medida, com esse, é o fato de que, para muita gente, o trabalho sacrificante, exploratório, desumanizador, é um grande privilégio. Sim. Né? Ou seja, poxa, mas eu estou trabalhando. Sim. Você poderia estar desempregado. Exatamente. Né? A pessoa está trabalhando de forma quase análoga à escravidão, mas eu tenho um trabalho. Isso é um privilégio. Tem um debate específico dessa noção do privilégio. Tem, né, vários momentos do livro, mas tem uma conversa que é entre a Rita e a Cora na cozinha. E a Aya, ela tá ouvindo pela porta, pela parede. Isso. E elas estão debatendo justamente, a Cora, principalmente, ela fala como é um privilégio, ela tá ali, ela literalmente fala a palavra privilégio, porque é isso, ela tem a alimentação balanceada, ela recebe cuidado, ela não precisa trabalhar, então ela tá vivendo ali, e olha e é muito doido pensar, porque ela tá numa situação horrorosa, ela é estuprada todo mês pra tentar gerar mais, mas como ela recebe uma boa comida, como ela não precisa usar força física para não sei o quê, é um privilégio. Ela chega a mencionar em algum momento que existia uma época em que as mulheres não eram protegidas. Exatamente. Andando, caminhando pela rua, ela se percebe, bom, em outra época eu estaria aqui preocupada, como é que eu ia agir, agora eu sou protegida. Exatamente. E uma coisa que é interessante é essa, de novo, acho que uma palavra que você usa que é muito boa é a subversão de valores. Então, uma coisa assim, a liberdade, que era uma coisa, né, maravilhosa, não sei o que, vira um mecanismo que é muito apoiado no discurso da falta de segurança. Que é, inclusive, uma das motivações que eles usam para implementar a República de Gilead. Então, é tipo essa ideia de, não, a gente está inseguro, tem muita guerra aí, a gente precisa proteger a população, a gente precisa... Então, vão fazendo uma sequência de supressão de direitos de forma paulatina, de forma, né, devagar. E aí chega... Porque isso não é... Ai, meu Deus, acordei e virei uma aia. Não é assim, tá, gente? As coisas são feitas devagar. E tem esse processo ao longo do livro. Essa ideia de que um dia você perde o controle da sua conta bancária. Um dia você não pode mais trabalhar. Então, de forma devagar, embasado no discurso da falta de segurança, eles conseguem implementar essa república. Ô, Paulo, deixa eu converter um pouquinho mais a pergunta que eu te fiz originalmente. Porque a Raquel tocou numa questão dessa falta de segurança, que a gente está falando de tiranias históricas no passado e tudo mais. E eu acho que é legal fazer essa costura do mundo da autora, mas a UERJ se interessa muito para o movimento que traz para o presente, né? Para o contexto mais atual. Se a gente olha para o Rio de Janeiro, por exemplo, existe também um estado de insegurança que legitima uma violência que há, de certa maneira, uma aceitação popular, né? Sim, isso é mais antigo do que andar para frente. Assim, não tem uma tirania que não se sustente com a promessa de que vai transmitir segurança para os seus súditos. E aí eu estou falando desde o governo Temer, que colocou um tanque de guerra na Avenida Brasil. Sim. Do regime da ditadura militar, que se implementa com a justificativa de que vai afastar o Brasil do perigo comunista, do Vargas, que implementa a ditadura do Estado Novo, colocando medo no falso plano Cohen de que os comunistas vão tomar o poder, Hitler, que faz isso na Alemanha, o Mussolini, que faz isso na Itália, e a gente vai andando para trás e vai vendo mais exemplos. Então, vamos lá para a Idade Moderna, onde os estados modernos se consolidam. A gente vai falar de Thomas Hobbes, que ele vai dizer que o medo, a mesquinharia humana, coloca o homem num estado de natureza em guerra permanente, de todos contra todos, e só um poder forte o suficiente poderia nos promover segurança. É a tônica do contratualismo. Eu abro mão da minha liberdade em troca de segurança. Porque se eu tenho liberdade e isso é bom, talvez eu me coloque em uma situação de risco porque o outro também tem liberdade total.
E aí ele tem liberdade para me agredir, para colocar a minha vida em risco. Então eu abro mão de parte da minha liberdade em troca de segurança. E aí o contratualismo se estabelece. Mas não só queria resgatar o Hobbes aqui para falar desse estado, porque quando a gente fala do contexto que o livro aponta e desses exemplos históricos, a gente fala da busca de um inimigo comum, seja externo ou interno. E aí todos os exemplos históricos que eu dei sempre tem um inimigo comum, se é externo, no caso do nazifascismo, é o judeu internamente ou os comunistas. Lembra que quando a Rússia passou pelo seu processo revolucionário, a partir de 1917, as potências capitalistas do Ocidente estabeleceram, criaram uma série de países para fazer uma espécie de, e essa expressão não sou eu que estou usando, foi usada na época, de cordão sanitário. Porque o inimigo é o outro, o inimigo é o elemento socialista e assim vai. Então tem essa coisa do criar inimigos, estimular o medo, e passa também por alguma coisa que a Raquel falou das aias que sequer sabem escrever, que é o controle, a formação a partir da educação. Sim. E isso é algo que para a gente é muito caro, porque somos educadores, e a gente precisa lembrar que a educação não salva o ser humano, não salva uma sociedade por si só. A Alemanha nazista era educada, era letrada. Sim. A educação é um instrumento. Então, o que vai acontecer do que é feito depende. É uma educação crítica? É uma educação que forma para isso? Porque se for uma educação que reforça valores dogmáticos, que reforça valores excludentes, misóginos, que não tolera o outro, que não tolera o diferente, é uma educação que reforça e que serve aos valores da sociedade. É o que aconteceu com Vargas. Vargas até hoje. Poucas pessoas têm uma noção negativa de Vargas. Sim. Porque lembram mais da CLT, lembram mais do Vargas como o camarada que pensa nos trabalhadores, e é isso, a gente está numa discussão da jornada de trabalho, mas o Vargas também foi o camarada da ditadura, Sim. da implementação do Estado Novo, do Departamento de Imprensa e Propaganda, que estabelecia a censura, e ele controlava a educação. Então, assim, as cartilhas de alfabetização passavam necessariamente pela figura do Vargas ensinando. Então, não sei vocês, mas eu, quando conversava com a minha avó, que foi educada letrada por cartilhas varguistas, ela não falava mal do Vargas. E não deixava que eu falasse mal do Vargas. E eu acho que, tipo assim, essa ideia dá para puxar, e a gente fala também de um outro gancho que é muito importante no livro, que é a questão da memória, que é justamente isso, como a gente retoma acontecimentos do passado e como, a depender de que ponto de vista a gente estava, a gente atravessa Perfeito. Esse acontecimento de forma diferente, né? Então, assim, por exemplo, e aí a memória no livro acontece de diversas maneiras, mas um dos aspectos que eu gosto bastante da memória dentro do livro é essa ideia que, para a nossa querida Aya aqui, por exemplo, a memória é um mecanismo quase de sanidade. Ela se prende à nostalgia, ela se prende aos acontecimentos pregressos da vida dela para ela se manter sã. Acontecimento principal, coisa principal, a filha. Em diversos momentos, ela está pensando em desistir, ela está pensando, em cometer suicídio de alguma forma, e ela fica, não, eu preciso sobreviver para encontrar minha filha. Eu lembro como era bom ficar com a minha filha, ficar com meu marido. Então, essa ideia muito grande da nostalgia. E aí eu já vou abrir um parêntese aliando, que Daniel e Paulo falaram da série. Gente, cuidado com a série. Tá? Cuidado com a série. Porque, assim, a série, de forma... E aí, proposital, porque é uma adaptação, enfim, tem que... Tem uma outra estética, Tem que ter uma outra estética, tem que bombar, tem que ter muitas temporadas. Ela transforma a Aya numa grande heroína. Dá pra gente aplicar a jornada do herói na Aya da série. Aqui no livro, não. Tá? É muito diferente. Na série, que inclusive comete um erro que eu acho assim crasso. Porque na série eles dão nome à Aya, eles retomam o nome antigo da Aya. E no livro não. No livro o nome dela aparece, mas em nenhum momento é relacionado ao nome dela. Não falam que ela se chamava
Isso. Sim. E na literatura isso é muito importante, gente. Não ter nome num livro, num contexto literário, é você não ter identidade. Então, não importa como ela se chamava. Porque hoje em dia só importa se ela é Offred, se ela é Offglen, se ela é Off-Warren. Ou seja, a qual família ela pertence, a função dela na sociedade. Então, assim, só um parêntese de muito cuidado com a série. Se você não lê o livro, não... Porque, assim, gente, o primeiro episódio são 20 capítulos do livro. Assim, é uma coisa assim, tá? Então, cuidado, pelo amor de Deus. Só isso mesmo que eu queria falar. Voltando à nostalgia. Então, sobre a questão da memória, né? Eu acho que é um recurso que o aluno... Porque a gente sabe que nesse momento, espero, grande parte dos alunos já leram o livro. Ah, por favor, estão gente. lendo. Pelo amor de Deus. Mas, assim, os mais desavisados vão se perceber Sim. confusos, porque Offred faz várias visitas ao passado. Ela faz várias digressões. E muitas vezes sem aviso, são abruptas. Sim. E eu acho que isso é um retrato da maneira como ela vive o ambiente dela, né? Ela é um personagem que passa por muito tempo ocioso, né? Em algum momento ela fala sobre isso, né? Parece que quando ela estava no Centro Vermelho, ela tinha um tempo da soneca do cochilo para uma espécie de treinamento para o tempo ocioso que ela teria. Sim. Então ela vai, por exemplo, analisar o quarto minuciosamente, quem vivia aqui, como era. E a memória dela entra nesse processo. E só para dar uma puxada, para falar da estrutura do livro mesmo, tem vários capítulos que têm o mesmo nome. Sim. Noite. Perfeito. Tá? Que é esse momento mais forte da digressão, que é quando vem o silêncio e ela tá ali com ela mesma tentando repensar sobre esse... E eu acho, assim, muito bacana mesmo, porque o que acontece? Ela, eu acho muito interessante a perspectiva de, por exemplo, ela na sua vida normal, antigamente, ela era uma mulher, assim, que ela não era uma mulher feminista. Ela não era ligada a movimentos, pelo contrário, a mãe dela era super feminista e ela era até, tipo, mais... Ai, mãe, né? Que exagero, não sei o quê, nananã. Então, e ela faz várias reflexões de como as lutas e tudo mais que a mãe dela tinha eram importantes. Então, uma das coisas também, nesses processos da noite, é ela retomar essa noção de como a vida dela era boa, porque ela tinha liberdade. Uma espécie de avaliação crítica do passado, Isso. né? Só pra gente dar uma fechada nessa parte do nome... Eu vou ler um trecho aqui especificamente quando ela faz... É um capítulo da noite também, que ela está fazendo essa digressão sobre o nome. Ela diz, meu nome não é Offred. Tem um outro nome que ninguém usa porque é proibido. Então, tá vendo? Essa ideia do ter a identidade de anteriormente não importa. Sim. Digo a mim mesma que isso não tem importância. Seu nome é como o número de seu telefone, útil apenas para os outros. Mas o que digo a mim mesma está errado. Tem importância, sim. Mantenho o conhecimento desse nome como algo escondido, algum tesouro que voltarei para escavar e buscar algum dia. Penso nesse nome como enterrado. Esse nome tem uma aura ao seu redor, como um amuleto, um encantamento qualquer que sobreviveu de um passado inimaginavelmente distante. Deito-me em minha cama de solteiro, de noite, com os olhos fechados, e o nome flutua ali, por trás dos meus olhos, não totalmente a meu alcance, resplandecendo na escuridão. Então, essa tentativa de permanecer com a identidade de anteriormente. Porque uma das práticas, né, de regimes autoritários, totalitários, é esse apagamento da memória, esse apagamento da identidade. Sim. Então, e não é só do inimigo, é do súdito também, é do cidadão que apoia também. Então, se a gente fosse aqui gastar muito tempo listando características de regimes totalitários, não só o culto ao líder, o culto à violência, o caráter belicoso, o expansionismo militar e tal, o nacionalismo exaltado, certamente apareceria o coletivismo, que o indivíduo não tem importância, não tem poder. Você só tem poder se você estiver ligado à coletividade. Sim. Então, a gente está falando de regimes totalitários. Quando a gente fala especificamente da experiência nazista no Holocausto, os perseguidos pelo nazismo, desde judeus, mas também os árabes, né, os povos semitas, Testemunhas de Jeová, as minorias, grupos políticos, eles perdiam seu nome e ganhavam uma tatuagem. Né, para quem é mais viciado aí no universo da Marvel, lembra que o Magneto, quando ele está no campo de concentração, ele tem o seu número tatuado ali, né, que é o novo número dele, o novo nome dele. Só a título assim, a gente pode trazer essa discussão para perto.
Cara, escravidão. Isso, ia chegar aí. Que perdão. quando Então tá. africanos são trazidos para cá como escravos, eles ganham nomes. Assim, eles são batizados com nomes católicos, com nomes que serviriam na sociedade em que eles seriam inseridos. No mesmo contexto da escravidão, mas lá na Europa, isso se dá também com a figura que os alunos estudam isso nas aulas de história, chamam de a figura do cristão novo, que é o camarada que é de origem semita e é obrigado a se converter, é obrigado a apagar a sua identidade, a sua origem semita e mudar o nome. E aí você ganha nome de elementos da natureza, você ganha nome de um nome novo, um nome cristão. Por isso, cristão novo. E, de novo, a gente está falando de século XV, século XVI, século XVII. Né? Exato, a gente está falando de muito tempo. Você falou de... Raquel puxou o tema da escravidão. Eu lembro de uma frase do Frantz Fanon, que foi um psiquiatra importante no movimento da luta pela igualdade racial, em que ele diz assim, é um pensamento, né? Que o corpo negro, ele chega antes da pessoa. O corpo preto chega antes, né? Então ele já carrega uma série de significados que antecipam aquela pessoa. Olhando para esse tema do corpo, tem um trecho no livro que eu acho muito simbólico sobre a perda da singularidade e essa coisa de como o corpo é percebido pela Offred, né? Diz assim, ela tá no banheiro, né? Acabou de tomar um banho, né? Uma das cenas que falam sobre isso. E ela diz assim, eu costumava pensar em meu corpo como um instrumento de prazer, ou um meio de transporte, ou um implemento para a realização de minha vontade. Eu podia usá-lo para correr, para apertar botões, deste ou daquele tipo, fazer coisas acontecerem. Havia limite, mas meu corpo era, apesar disso, flexível, único, sólido, parte de mim. Então, o livro também é sobre essa maneira como os corpos são controlados. Muito. É isso? Sim. É isso. Desculpa. Vai. É isso. Porque, e eu acho que é interessante, muitas coisas interessantes. O livro é muito bom, tá, gente? Eu sei que no começo é difícil, dá uma travada, mas depois fica bom. O que acontece? Quando a gente fala do corpo específica, há uma... É isso, a gente tá vendo a perda de identidade, uma despessoalização dela, ela vira um instrumento, ela perde a vontade própria, ela vira um instrumento do governo, praticamente, né? O corpo dela era usado como um meio para um fim. Né, manter a existência humana. Tanto que tem diversos momentos do livro, como ela tá 24/7 completamente vestida, que quando ela se depara com o corpo dela novamente, causa até um estranhamento, né? Tem uma cena também interessante de ela tá, sei lá, num dia de compras, né, porque elas fazem as compras, e ela encontra turistas na rua, e os turistas estão com roupas que antigamente eram normais. E até ela fica assim, acha estranho tanta pele aparecendo. Então, como essa mudança de lógica para com o corpo vai sendo implementada como um mecanismo de controle. Sim. Tanto que, e aí, agora, a ideia também desse apagamento. Apagamento da identidade, de vontade, apagamento do prazer. O desejo, do né? Do desejo para as mulheres. Perfeito. Porque no livro tem um trecho, e aí é mais na frente, quem não leu é spoiler, que tem a casa de Jezebel. O que é a casa de Jezebel? A gente pode chamar de um antro, assim... Entretenimento adulto. De entretenimento adulto, exatamente. Do prazer. Então, assim, o que acontece na casa de Jezebel? São algumas que são as não mulheres, né? Que são mulheres que não podem reproduzir. Algumas aias que se revoltaram e foram pra lá. E quem tem acesso a essa casa? Os comandantes. Então, assim, é uma supressão do prazer, mas é uma supressão do prazer das martas, das aias, das esposas, porque Serena, ela é enjoada em vários momentos, mas ela também tá sofrendo ali naquele sistema. Exato. Né? E aí, os homens usam a casa de Jezebel como um escapismo de prazer dentro daquele sistema. Então, é um sistema hipócrita. Porque é tão hipócrita, porque o que acontece? A mulher não pode ter desejo e tudo mais, mas os homens poderosos podem, porque são só os poderosos, não são todos que frequentam, não. Sim. E aí, ó, a retomada do corpo, porque eu tô fazendo essa viagem, vai dar certo, tá? A retomada do corpo é o seguinte, porque quando o comandante fala pra Offred que eles vão na casa de Jezebel, ele traz uma fantasia pra ela.
E aí essa fantasia é uma fantasia que, enfim, pela descrição, a fantasia é esquisitíssima. Mas essa ideia de que ela precisa tirar essa roupa vermelha, se transformar em outra coisa, e quando ela vai colocar essa fantasia, ela não reconhece o próprio corpo. Porque o corpo está sendo colocado novamente num patamar de prazer, de desejo, que ela não... Que não é ela. Que não é próprio. mais ela. Sim. Que não é mais ela. Então, essa ideia do corpo é muito presente no livro todo. Ai, perdão. E essa despersonificação do prazer é um elemento também de dominação de modo geral, né? Então, Sim. por exemplo, quando você impede que uma boa parte da população usufrua, e aí, mais uma vez, a gente precisa ir mexendo com os significados de prazer para não ficar tão restrito ao livro. Quando a gente impede que uma boa parte da população usufrua de momentos de lazer, de prazer, de um final de semana, de um feriado... É o debate da escala. É um controle do corpo Sim. pela redução da possibilidade daquele corpo sentir prazer. O que eu ia trazer para a discussão é um autor muito famoso, muito discutido no momento em que a Margaret está produzindo o livro, já estudado pelos alunos, é o Michel Foucault. E ele vai falar do quanto a dominação... porque o Foucault tem não só uma forte influência materialista do socialismo, Marx e tal, mas ele também tem uma clara influência, uma clara referência direta ao pensamento psicanalítico, ao pensamento freudiano. Então, quando o Foucault fala das relações de poder, e a frase boa dele é que toda relação humana é uma relação de poder, Perfeito. Ele fala que em algum momento esse poder ele é melhor implementado quando ele é interiorizado. E, em algum momento, essa interiorização passa pelo corpo. E aí a expressão que o Foucault vai usar é a instauração da sociedade disciplinar pelos corpos dóceis. Então, você vê que uma criança no início do processo de alfabetização, uma criança nos anos iniciais na escola, ela não passa, ela causa um transtorno, entre aspas, para o professor, porque ela não fica quieta. Sim. E quando vocês conhecem professores que preferem dar aula no curso, no pré-vestibular, porque, teoricamente, os alunos são mais disciplinados, mais quietos. Deixa eu só fazer um link aqui rapidinho. Essa ideia do corpo e tudo mais, tem um momento do livro que ela volta a enxergar o corpo como prazer quando ela fica com o Nick. Perfeito. Só que ela fica com muito medo de ser pega naquela relação, porque se ela for, ela morre, tá? E aí, só pra essa ideia de que como o medo dela morrer e tudo mais é mais forte, ela diz o seguinte: meu Deus, penso, farei qualquer coisa que quiseres. Então, essa ideia de que, tipo, em algum momento ela prefere, então, ceder ao sistema, porque tem essa ideia, tem muita gente que fala, ai, mas é uma escolha. Gente, ela não tem como escolher, ela tá escolhendo se ela morre hoje ou se ela morre depois de amanhã. Sabe? Então, como essa pressão, agora que me deixaste escapar impune, eu me anularei. Se é realmente o que queres, esvaziarei a mim mesma, verdadeiramente tornar-me-ei um cálice. Então, essa ideia de que realmente ela vai servir ao sistema desde que ela continue viva. E é uma coisa do... É o pior ou... É o ruim ou o pior, né? Assim, né? Morte ou a morte trágica, né? Sim. É uma coisa sem escolhas. E é interessante que a tia Lídia faz uma análise em que ela vai dizer em algum momento, olha, mas teve uma época que a gente escolheu demais. Sim. A gente não sabia nem escolher, né? Para a gente costurar alguns pontos mais caminhando para uma conclusão, eu acho que a gente pode comentar também um aspecto do livro que tem uma questão ambiental nele, né? Tem uma questão climática, assim. O livro é uma distopia teocrática. Sim. Ele fala sobre uma hegemonia religiosa e o impacto, o perigo disso para uma sociedade. Eu acho que a gente precisa entender esse retrato. Até a Margaret Atwood, numa declaração, ela diz que um dos caminhos que ela queria era imaginar como seria um regime totalitário nos Estados Unidos. Sim. E ela vai dizer, bom, em outros países, em países da Europa, seria político, seria social, mas nos Estados Unidos provavelmente seria religioso. Então ela está também nesse caminho de uma imaginação, como é que se concretizaria uma distopia nos Estados Unidos? Bom, trazendo para esse contexto nosso presente agora, a gente está fazendo também um mesmo exercício quando a gente lê o livro. Sim. Como é que essa distopia se realiza? E aí a gente está diante de uma iminência, de uma tragédia climática que a todo momento nos dá pistas de que isso pode acontecer
de uma maneira abrupta. O livro também faz um retrato disso, né? O livro também é sobre uma distopia climática. Sim, acho que não sei se a gente pode falar de distopia climática, assim, de forma geral. Porque, assim, tem assuntos, né, que são mais latentes. Mas a gente pode, com certeza, dizer que, por exemplo, tem uma associação ali no livro que o fato das mulheres terem ficado, né, inférteis, como eles falam, é também por coisas de mudança no sistema climático. Então, os alimentos, não sei o quê, que ficaram tóxicos. Nananana. Então, tem essa ideia da ação humana que vai prejudicar ali o sistema. E aí, volto a reforçar, que são só apenas as mulheres que foram afetadas por essas mudanças. Não, e vale pontuar que nesses efeitos climáticos que trazem essas mudanças, é um medo também que existia na época, porque a obra fala de acidentes nucleares, de radiação, que era um medo que a Guerra Fria trazia por conta do arsenal nuclear que ambas as potências tinham. Sim. Então, né, a gente sabe dos 13 dias que abalaram o mundo, a crise dos mísseis, em algum momento o ser humano se deu conta de que ele tinha o potencial para destruir o planeta Terra algumas vezes. Eu acho que assim, como... por que eu falei, né, que assim, não acho que é uma distopia climática, mas tem a observação? Porque como é um relato de uma aia, uma mulher que estava ali vivendo seu cotidiano. Então, por exemplo, tem alguns momentos que ela fala, que há uma fumaça, não sei o que, mas é a percepção, perdão, de uma pessoa que está vivenciando essas mudanças. A leitura dela disso é limitada. É a leitura dela, sim, exatamente. Agora, essa leitura, ou qualquer uma outra que a gente olhe para o livro, e você acha que reforçou isso bastante na tua fala, toda essa distopia, e tem um momento que ela, numa conversa com o comandante, ele vai dizer isso, né? Esse cenário é um cenário muito bom para alguns, né? É muito melhor do que era antes, mas o melhor para alguns é o pior. Com certeza, de outros, né? É o que dizem, né? A utopia de uns é sempre a distopia de alguns. Ou seja, essa distopia retratada no livro é uma utopia para algumas pessoas, né? Ou seja, tem uma melhora de mundo para os homens da elite, significativamente, há um crescimento do poder. Mas, pensando nessa conexão com a realidade, a gente sempre está falando de uma realidade onde a gente vai ter uma boa parte que vai sofrer muito com esse processo. Sim. Se a gente olha para a tragédia climática, a gente tem o racismo climático, a gente tem a ansiedade climática, que atinge de forma muito diferente quem vive situação de vulnerabilidade social. Muito. Por exemplo, quando a gente fala do recorte da violência e das diversas violências que as mulheres sofrem, e talvez valha até a pena para o aluno trazer isso para a redação dele, como um caminho para trazer um argumento menos óbvio, existe uma diferença quando a gente fala em mulheres pretas. Sim. Então, eu acho que também é um caminho olhar para o livro como um gancho que faz a gente olhar de forma atenta para esses núcleos que vão sofrer muito mais. Exatamente. Eu acho que uma coisa essencial quando a gente fala de redação UERJ é você conseguir fazer conexões com a realidade. E é uma coisa que a gente puxa bastante nas nossas aulas. O livro, ele é um caminho para o tema. Perfeito. Né? Então, você tem que aprimorar a sua reflexão sobre o cotidiano, fazer links com os debates que a gente tem aqui, com a realidade. Perfeito. Né? Então, a UERJ é muito inteligente sempre na construção temática para puxar o seu senso crítico. Não é o livro pelo livro, é o livro com uma relação com a realidade. E aí, Raquel, acho que a gente tem que lembrar o seguinte. Do ano passado para cá, a UERJ mudou um pouco a abordagem dela com o livro. Então, ao que tudo indica, a gente tem uma banca que está exigindo mais do aluno uma leitura atenta. Inclusive, uma coisa que parece que vem com mais força esse ano é que a UERJ ela vai preferir uma abordagem do livro que trabalhe mais o tipo do personagem, a construção do personagem, a trama. E aí, o livro com Dai é ótimo, porque ele tem um gancho muito legal. Ele é muito descritivo. Sim. As imagens, as cenas, o cenário, o quarto, os sentimentos. Isso, a descrição física e psicológica. A descrição objetiva e a psicológica. Então, assim, essa ideia é isso. Não façam uso leviano do livro. Sabe? O conto da Aya é uma distopia. Gente, não é pra isso. Vocês têm que conhecer profundamente até as flutuações psicológicas da Aya, porque, enfim, é um relato pessoal, né? Um relato dela, mas o jeito que ela também caracteriza os outros personagens. Esse episódio provavelmente vai ser publicado faltando mais ou menos uma semana pra prova. Alguma coisa assim. Em uma semana, dá tempo de ler o livro, não dá?
Dá. Uma dedicação? Separa ali, Dá. organiza 300 um e poucas pouquinho cada páginas, dia. dá sim. E tem que ler. Olha, tem que ler. Ai, tem que ler. Não vem com o negócio de envolver a sério. Vai. Porque como é que você vai, por exemplo, caracterizar uma personagem tão importante Sim. como a tia Lídia? Exatamente. Né? Assim, como diversos outros personagens que têm uma influência na maneira como os acontecimentos vão se dar. Gente boa, a gente tá acabando. Nossa, passou tão rápido. Tem tanta sempre coisa pra passa. falar. Então, pra gente fechar, aquelas considerações finais. Tá. Raquel, você tem Eu a premissa. vou fazer, tá bom. Olha só, pra finalizar, eu vou ler outro trecho, porque eu gosto de ler. E eu acho que é um trecho que é muito bom, que demonstra essa ideia que eu falei pra vocês, que ela, em certos momentos, ela percebe que não tem muito o que ela fazer, porque é um sistema muito bem estruturado e ela é apenas uma mulher que, dentro daquela construção social, não tem poder nenhum. Por isso que eu falo da diferença entre o livro e a série, cuidado. E ela diz o seguinte, né? Enfim. Sei que isso não pode estar certo, mas penso de qualquer maneira. Tudo que me ensinaram no Centro Vermelho, tudo a que resisti, flui para dentro de mim numa torrente. Não quero dor. Não quero ser uma dançarina com os pés no ar, minha cabeça um retângulo sem rosto de pano branco. Não quero ser uma boneca dependurada no muro. Não quero ser um anjo sem asas. Quero continuar vivendo, de qualquer forma que seja. Renuncio ao meu corpo voluntariamente para submetê-lo ao uso de outros. Eles podem fazer o que quiserem comigo, sou abjeta. Sinto pela primeira vez o verdadeiro poder deles. Eu acho que isso faz um resumo bem bom da ideia total de como um sistema pode oprimir uma pessoa, nesse caso aqui, nossa área que nós estamos acompanhando. Bom. Paulo Rogério, quais são suas considerações finais? Tem muitas coisas. Eu acho que a riqueza de uma obra como essa é que você pode ler com muitas perspectivas. Me parece muito aquela obra que você vai ler com 20 anos, você tem uma perspectiva, com 30 você tem outra, com 40 você tem outra, com 50... E isso explica por que o livro é um sucesso até hoje. E ele perpassa tantos contextos históricos, não só... tem um filme, eu esqueci o nome da atriz, da personagem principal, o filme se passa no final da União Soviética, Operação Red Sparrow, né? Que fala do treinamento de espiãs soviéticas e em muitos momentos da anulação da sua vontade e sim do corpo, porque elas entendem que o corpo é uma arma, que o corpo é um instrumento. Exato. E aí, falar de Rio de Janeiro, de teocracias, autoritarismos. Jennifer Lawrence, muito bem. Foi. Esse é um Google. Falar o quão distante é isso do que a gente está hoje. E essa pergunta, assim, ela é quase assustadora. Porque recentemente aqui no Rio a gente viveu momentos de terror por uma facção criminosa que se chama Complexo de Israel. Sim. Perfeito. E vai muito nessa linha de, assim, os camaradas conseguem conciliar aspectos bíblicos, se é que isso é possível, com crime organizado. Sim. E são marcados pelo autoritarismo, pela violência, mais do que outras facções criminosas. Então, eu acho que é bem atual. E retoma só para finalizar, perdão, só mais uma coisa. Só retoma aquela ideia que a gente fala no começo, que a gente debate muito nas aulas, que o problema é quando, né, as religiões, qualquer que seja, quando ela vira, né, uma institucionalização, que é isso, no crime organizado, na política, enfim, vários espaços sociais. Muito bem. Eu também tenho minhas considerações finais. Por favor. Eu gostei muito de uma passagem, a Alfred está numa consulta médica. Sim. E tem um médico propondo para ela uma certa saída daquele sistema, né? Uma tentativa de engravidá-la, né? De forma clandestina. E aí, no final dessa conversa, ela diz obrigado, como a que encerrar a conversa, e ela reflete. Tenho que deixar a impressão de que não estou ofendida, de que estou aberta à sugestão. Ele retira a mão, de maneira quase que preguiçosa, proteladamente. Isso não é a palavra final no que lhe diz respeito. Ele poderia falsificar resultados dos exames, me delatar, dar um laudo que estou com câncer, que sofro de infertilidade, mandar me deportar para as colônias com as não-mulheres. Nada disso foi dito, mas o conhecimento de seu poder ainda assim paira no ar,
enquanto ele dá uma palmadinha em minha coxa, se retira atrás do lençol pendurado. Mês que vem, diz ele. Visto as minhas roupas de novo, atrás do biombo, minhas mãos estão tremendo. Por que estou com medo? Não violei quaisquer limites, não empenhei nenhuma confiança, não assumi nenhum risco. E aí é uma frase que eu acho que ela diz que define muito da estrutura de uma distopia, o que essa distopia causa nos personagens e na gente. É a escolha que me apavora. Uma saída, uma salvação. Sim. O cenário é tão trágico que mesmo o final feliz é talvez mais apavorante do que a tragédia. E é muito interessante, porque assim, o livro não tem final. Exato. O livro não tem final, a gente não sabe, né? Enfim, depois ela tem um relacionamento com o Nick e tal, a gente não sabe se ela sobreviveu, se ela morreu, Sim, o que perfeito. aconteceu. Então a gente fica nesse, ai meu Deus, e aí? Eu acho que isso resume muito bem, porque é isso, não tem uma saída. Muito bem. Gente, obrigado. Muito obrigada. Vocês que nos acompanharam até agora, isso não é ao vivo, né? Então, ele poderia ter dado pause do YouTube, não tem problema, mas valeu a sua presença aqui. Compartilha esse episódio, manda para mais gente, isso é conteúdo e com certeza vai ajudar outras pessoas. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Até mais.